Muito bem, pessoal. Então, agora nós vamos começar nessa nossa aula 3, falar de espaços métricos completos, tá? Então, a propriedade de ser completo, como a gente vai ver e vai ficar cada vez mais evidente conforme a gente vai avançar nessa teoria, simplifica muito, né, o estudo dos espaços métricos, né? Estudar um espaço métrico que é completo é bem mais divertido, digamos assim, porque simplifica algumas coisas comparado a estudar espaços que não são completos, tá? O primeiro gostinho que a gente sente disso na vida, assim, meio que sem perceber, é quando a gente estuda cálculo, né? Porque no cálculo a gente tem que fazer tudo ali, cálculo de uma variável. Por exemplo, a gente trabalha no conjunto dos números reais, né? E não dos racionais, né? E basicamente a coisa que dá errado ali nos racionais é que eles não são completos. Tá? No sentido que a gente vai deixar claro aqui, né? Talvez quando a gente está na graduação ali aprendendo isso pela primeira vez, isso não fica assim tão evidente, mas a partir de agora isso vai ser mais importante para a gente, tá bom? Então, um espaço é completo quando toda a sequência de Cauchy converge, né? Talvez vocês conheçam isso, talvez não. Então, essa última frase que eu falei aí precisa de uma explicação. A gente precisa começar primeiro a falar de convergência em espaços métricos para depois definir que é uma sequência de Cauchy, o que é um espaço completo e dar alguns exemplos aí para a gente, tá bom? Então, a primeira definição aqui, né, é a definição de convergência. A gente vai trabalhar aqui, né, para nós vai ser suficiente falar de convergência de sequências, tá bom? Então, vamos supor que tem uma sequência aqui, né, xn, tá? No espaço x, então eu vou ter um espaço métrico aqui xd, né? O x é o conjunto, d é a métrica ali nele, a função de distância, que está subentendida, eu não vou falar, né? Que essas coisas estão em x, quem que é o x, quem que é o d. O espaço métrico x qualquer e sua distância d estão fixos, tá bom? Então eu tenho uma sequência xn aqui de elementos de x, e a definição é a seguinte, eu vou falar que essa sequência xn, né? A sequência xn, ela converge para um certo x, e esse x tem que ser um elemento de x, evidentemente, né? Tem que ser um elemento de x, né? Então aqui qual é a definição? Se o limite da distâncias entre o x e o xn é zero, né? Quando n vai para infinito. Ou seja, os pontos xn estão se aproximando arbitrariamente do ponto x. Tá? Então, isso aqui generaliza aquela noção de convergência de sequências nos reais ou no plano complexo. Né? Então, ali a gente tinha, quando é os reais, a gente tem aqui a distância que é o módulo da diferença. Né? Então, claro que no espaço métrico qualquer, eu estou falando que a distância desses dois pontos ele vai para zero. Tudo bem? Então, essa é a primeira definição de convergência de sequências. Tá? Uma coisa que está relacionada a quando a gente está estudando convergência, coisa assim, é também saber quando que um certo conjunto, um subconjunto do espaço métrico é limitado. Então, uma outra definição aqui é do que são conjuntos limitados e, consequentemente, do que são sequências limitadas. Né? Então, o subconjunto M de X é dito limitado, tá? Se o seu diâmetro é finito, tá bom? Então, assim, se, né? Vou usar essa notação aqui, delta de M, isso aqui é o diâmetro, né? Que eu vou definir, que é o diâmetro do conjunto M, que é dado simplesmente pelo supremo, tá? Da distância entre dois pontos quaisquer de M. Tá? Então, o x e o y aqui, né? Pertencem a M. Eu calculo esse supremo. Se por acaso isso aqui der menos do que infinito, né? Der um número real menor do que infinito, a gente fala que esse conjunto M ele é limitado. Tá? Outro jeito de você pensar num conjunto limitado um conjunto é limitado quando ele está contido inteiramente em alguma bola. Né? Então, o conjunto M aqui, né? Ele é limitado se ele cabe em alguma bola. Tem alguma bola com algum centro aqui, que não precisa nem ser um ponto do conjunto M, evidentemente, e um certo raio, né? De modo que esse M está inteiramente contido na bola. É a mesma coisa que falar que esse diâmetro aqui ele não vai para infinito. Tá bom? Então vocês podem pensar um pouquinho se vocês quiserem formalizar essa equivalência aqui de que limitado é uma coisa que cabe numa bola. Né? Uma sequência, então, xn, né? Uma outra definição, então, digamos assim, que sai dessa, é que a gente vai falar que a sequência xn em x ele é limitada, tá? Limitada, se o conjunto, né? Se a sequência é uma função, né? Indexada pelos naturais. Então, se o seu conjunto imagem, né? Que isso aqui é um subconjunto, né? Do x é um conjunto limitado. Tá? Então você pega o conjunto dos pontos aí, né, imagem dessa sequência. Se esse conjunto for limitado é porque a sequência ela é limitada. Tá bom? Então, aqui, né, aqui eu acabei bagunçado a lousa aqui, né? Eu tenho aqui eu estou aqui o espaço métrico x, eu vou olhando o ponto x1, x2, x3, opa, não sai os pontos x3, x4, blá blá, xn, e o conjunto dos pontos xi todos aqui estão dentro de alguma bola.
tá bom? Esse conjunto é limitado, quer dizer que a sequência é limitada no x. Tudo bem? Então, definições básicas do que é uma sequência convergente, o que é uma sequência limitada. Veja, o próximo, a gente vai fazer alguns resultados gerais aqui, né? Mas esse primeiro lemazinho, que eu vou fazer para vocês, o primeiro lema aqui, é que se uma sequência, né? Então, primeira afirmação, se uma sequência xn, por acaso, ela é convergente, então ela é limitada, tá? Então essa xn, ela é limitada, e o x para o qual ela converge, o limite, né? E o seu limite é único. O seu limite é único. Tá bom? Então, uma sequência não pode convergir para dois valores distintos do espaço métrico, isso é bastante razoável, né? E a afirmação B é que eu tenho duas sequências xn aqui, uma convergindo para x, e a sequência yn convergindo para um certo y, então isso implica que a distância entre os pontos dessa sequência, né, essa sequência das distâncias entre xn e yn, isso aqui está convergindo para a distância entre x e y. Bom, parece uma afirmação meio trivial, de fato ela é fácil de ser provada, mas é bom a gente estabelecer isso aqui. Tá joia? Então vamos começar provando essas duas coisinhas básicas aqui, que uma sequência convergente é limitada e que o seu limite é único. Primeira observação, né, para quem lembra um pouquinho de topologia, o fato de que o limite de uma sequência é único segue imediatamente do seguinte fato, pessoal. Toda vez que eu tenho uma topologia, né, que vem de uma métrica, essa topologia é Hausdorff, tá? E numa topologia Hausdorff os limites são únicos. Tá? Então, se você lembra um pouquinho da teoria de topologia geral, essa afirmação de que o limite é único é imediata. Se vocês não lembram, a gente vai fazer a demonstração aqui rapidinho, tá bom? Muito bem. Então vamos lá, vamos limpar aqui tudo para a gente fazer a demonstração. Não é difícil, né? Se deixar vocês pensando um pouquinho rapidinho, vocês conseguem, né? Então a demonstração do lema. Vamos assim, eu vou começar pelo item A aqui. Então vamos mostrar que a sequência xn é convergente. Eu vou fazer uma figura aqui, essa figura na verdade ela contém tudo que a gente precisa saber. Então aqui eu tenho aqui o espaço x, né? E aqui eu tenho um x para o qual minha sequência está convergindo. Tá? Então aqui tem o x1, o x2, não sei o que lá, o x3, né? E eventualmente a sequência vai convergir para o x. Tá? O que significa que a sequência converge para o x? Significa o seguinte, eu pego um epsilon maior do que zero e pego uma bolinha aqui de centro, né? Aqui, opa, né? Raio epsilon aqui centrada no x. Então eu considero essa bola aqui de centro x e raio epsilon, tá? Bolinha aberta. Tá? Eu sei que existe um nzão, né, que tem qual propriedade? Tal que, né, nzinho maior do que nzão implica que a distância, né, entre o xn e o x fica menor do que epsilon. Então, a partir de um certo ponto, então até, sei lá, até aqui tá blá 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 blá, aqui tá o xn, né? Mas a partir do xnzão, né? Xnzão, né? Mas a partir do xn mais 1, né? Todos os pontos da sequência estão aqui dentro dessa bola. Tá legal? Então, olha só. Eu tenho aqui quase todos os pontos da sequência dentro desta bola e somente um número finito de pontos, eventualmente, fora dessa bola de raio epsilon. Tá? Então, agora, pessoal, eu vou pegar aqui e ver, né, qual que é a maior distância entre o x e um desses pontos que ficou fora da bola. Eu pego o máximo dessas distâncias. Né? Aqui no nosso desenho parece que a distância máxima é do x1, mas não precisa ser verdade isso. Né? Então, olha só, se eu pegar agora uma bola, né, com centro em x e um raio que é maior do que epsilon e o máximo dessas distâncias aqui, porque eu só tenho uma quantidade infinita de números para comparar, então esse máximo existe, eu consigo pegar uma bola grandona, né, não vai nem caber no desenho aqui, tá? Então que essa bola contém todos os pontos da sequência. Bom, então eu vou pegar um raio, esse raio aqui, ele tem que ser maior do que epsilon e maior do que essas n zona, né, distâncias aqui do x até o x1. Se eu pegar um raio com essa propriedade, essa bolona aqui vai conter todos os pontos da sequência, então isso prova que a sequência é limitada. Tá joia? Muito bem, então essa é a primeira parte, que uma sequência convergente é limitada. Depois a gente tem que ver que o limite é único. Né? Então vamos supor que o xn ele converge para um x e que o xn também converge para um y. Né? Então eu quero mostrar que o x é igual a y. Então, eu acho que desenhos dizem melhor o que está acontecendo. Eu vou fazer assim. Está aqui o x, está aqui o y. Vamos supor que eles são diferentes, né? Por exemplo. Então, eu vou ter uma sequência xn aqui, que está convergindo para o x e automaticamente convergindo para o y também. A gente vai mostrar que isso não pode ser verdade, isso não pode acontecer.
Como é que é o esquema? O esquema é o seguinte, pessoal. Ó, o x e o y tem uma certa distância entre eles aqui que eu vou chamar de L. Tá bom? Seja L a distância entre x e y. Eu posso considerar, em torno do x e do y, bolas com raio que sejam menos do que a metade do L. Tá? Então, eu vou pegar, por exemplo, um raio L sobre 3, que é menor do que L sobre 2. Né? Então, eu pego uma bolinha de centro x e raio L sobre 3. Tá? Esse é o raio. E outra bolinha com centro y e raio L sobre 3 também. Tá? Estas bolas não se intersectam. Tá legal? Então, você pode ver que não tem nenhum ponto em comum aqui nessas duas. Tá legal? Né? Isso segue da desigualdade triangular, tá? Vocês nunca pensaram nisso, porque essas bolas de raio L sobre 3 não se intersectam? Pense na desigualdade triangular, no espaço métrico qualquer, que isso aqui é verdade. Tá? Então, o que a gente sabe agora? Já que a sequência converge para x, então eu sei que tem um nzão, né? Tal que nzinho maior do que nzão, implica que a distância entre xn e x é menor do que epsilon, ou seja, a partir de um certo ponto, todos os pontos da sequência, a partir de um certo nzão, todos os pontos da sequência têm que estar dentro dessa bola aqui, da minha primeira bola. Tá? Mas também existe um outro nzão, pode ser o mesmo nzão, tá? Que n maior do que nzão implica que a distância entre xn e y também é menor do que epsilon. Tá? Vai ter um nzão para essa bola e um nzão para essa. Você pega o maior dos dois e usa como um nzão comum para as duas aqui, tá bom? Então você está tendo uma coisa meio que é um absurdo, já que já perceberam, que a partir de um certo índice, né, os pontos da sequência ao mesmo tempo tem que pertencer a esta bola e a essa. Tá? Só que essas bolas são disjuntas, então isso é um absurdo. Então o único jeito disso aqui acontecer é quando x é igual a y. Isso prova que o limite da sequência é único. Tá? Então, essa demonstração com figuras aqui eu acho relevante para a gente pegar os feeling aí das coisas, né? E tem o item B. Opa, eu estava esquecendo, tem que demonstrar o item B também, que diz que se eu tenho uma sequência xn convergindo para x e uma sequência yn convergindo para y, então a distância entre xn e yn está convergindo para a distância entre x e y. Tá? Isso aqui, pessoal, eu vou deixar um exercíciozinho para vocês aqui, porque não é difícil, é só usar a desigualdade triangular, né, que basicamente é a ferramenta mais sofisticada que a gente tem até o momento para trabalhar com essas sequências, né, em espaços métricos aqui. Ó, eu tenho uma sequência xn, né, os xn estão convergindo para x e os yns estão convergindo para y. Tá? Então, olha só, eu vou pegar um xnzinho aqui qualquer, um n qualquer, e um ynnzinho aqui. Tá? Eu quero estimar a distância entre o xn e o yn. E para isso eu vou usar esse caminho mais comprido aqui. Ó. Então, como consequência da desigualdade triangular, a distância entre o xn e o yn ela é menor ou igual a essa distância quebrada aqui, né? Esse caminho com paradas intermediárias em x e y. Então, isso aqui é menor ou igual a distância de xn para x, mais a distância de x para y, mais a distância de y até yn. Ok? Então, olha só. A distância entre o xn e o yn, opa, né? Ela é menos a distância de x para y, vou passar subtraindo aqui o xy, é menor ou igual a essa distância aqui, xnx e yn. Tá bom? Então, note o seguinte, esse pedacinho, isso aqui eu posso botar em módulo, tá? Não tem problema nenhum. Notem, pessoal, que é verdade, imediatamente, essas coisinhas aqui ficam muito pequenas, porque como o xn está convergindo para x e o yn convergindo para y, isso aqui fica menor do que um epsilon, isso aqui fica menor do que qualquer epsilon também, né? Se o nzinho, se o índice n for suficientemente grande. Então, esta distância aqui, quando o n cresce, está ficando menor ou igual ao número arbitrariamente pequeno, que é o 2 epsilon. Né? Aqui é somando aqui dá 2 epsilon. Esse 2 epsilon está tendendo a zero, então isso aqui vai para zero também. Então, a distância entre o xn, yn e o xy, essas duas distâncias são comparáveis, essas distâncias estão convergindo uma para a outra também. Né? O que é razoável, né, pessoal? Assim, esse lema ele afirma coisas que, se não forem verdade, a gente começa a duvidar da nossa própria sanidade mental. Né? Então, ainda bem que essas coisas estão bem estabelecidas. Tá joia? Então, esse lemazinho aí ele não é a coisa mais importante do mundo, né? Mas é só para a gente começar a aquecer os motores. Agora a gente vai dar a definição do que é uma sequência de Cauchy, né? Então, uma sequência, né, no espaço métrico x, né, a sequência xn, ela é de Cauchy, tá? Provavelmente você já conhece a definição, mas é bom a gente assumir que não, né? Se, opa,
se para todo epsilon maior do que zero, tá? Existe um nzão, né? Tal que a distância entre o xm e o xn são índices distintos aqui, mzinho e nzinho, né? Ela fica menor do que epsilon sempre que isso aqui é um que mzinho e nzinho são maiores do que esse nzão. Tá? Então, dois pontos quaisquer ficam próximos. Né? Isso aqui é uma sequência de Cauchy. Né? E a outra definição embutida aqui com a sequência de Cauchy, X ele é completo, é um espaço métrico completo, né? Se toda a sequência de Cauchy em X é convergente. Se toda sequência de Cauchy em X é convergente. Tá bom? Então, qual que é o exemplo? O exemplo canônico aqui de espaço completo é o R. R é completo. Tá bom? E a gente faz essa discussão toda, né? Porque a gente pode construir, né, qual que é o básico, o protótipo que a gente vai copiar aqui nos nossos exemplos e nos nossos próximos teoremas, né? O R ele é construído a partir de um espaço métrico incompleto, que é o Q, né? Então o Q é incompleto. E a construção do R a partir do Q, do modo que vai ser mais conveniente para a gente, é construir a partir, né, o R é construído a partir do Q usando sequências, né, classes de equivalência de sequências de Cauchy de números racionais. Né, assim que a gente completa. Então, essa passagem do Q para o R a gente consegue imitar e passar de qualquer espaço, como a gente vai ver em breve, qualquer espaço X para um espaço métrico completo. Tá? De tal modo que as coisas se comportem bem. Por exemplo, o Q ele é denso em R e do jeito que a gente completar um espaço métrico qualquer, esse espaço métrico X ele vai ser completo, né, nesse espaço novo que a gente construir. Tá? Então o R ele é meio completo, mas ele é feito para ser completo, né, assim, pela construção teórica dele. Para a gente ver que o Q é incompleto, você pode, por exemplo, pegar o conjunto dos racionais aqui, tais que x ao quadrado é menor do que 2, por exemplo, né? Então, esse seria um espaço métrico. Você vai ter sequências, né, nesse conjunto aqui, né, dos racionais que estão querendo convergir, né? Vocês podem pegar essas sequências que estão querendo convergir para a raiz quadrada de 2, mas a raiz quadrada de 2 ela não é racional, então isso faz com que o Q é incompleto, com que o Q seja incompleto, tá bom? Então, esse exemplozinho aqui do espaço incompleto, ele mostra para a gente que a característica, a convergência de uma sequência ou não, o estudo dessa convergência, ela depende não só da sequência em si, mas ela depende do espaço no qual ela está inserida. Né? Eu sei que o que é um subespaço métrico do R, né? Mas eu posso ter umas sequências aqui de números reais, né? De números racionais, que nos racionais ela não converge, mas nos reais ela converge. Por quê? Porque o R é completo e os racionais não são. Tá? Então, a convergência ela é sensível ao espaço métrico no qual você está inserido. Tá joia? Então, por que essa parte do X ser completo vai ser importante ou não? Evidente, vai ficar mais claro conforme a gente for estudando a teoria, né? Mas, uma coisa para a gente fazer que é rapidinho, é que, já que na definição está falando que toda sequência de Cauchy é convergente, o que a gente pode afirmar em geral para qualquer espaço métrico X é que toda sequência que é convergente é de Cauchy. Tá? Então, isso aqui fica como um teorema, né? Dado um x qualquer, ele não precisa necessariamente ser completo, não um x qualquer, tá? Uma sequência xn convergente implica que esta sequência xn ela é de Cauchy. Tá bom? Eu não vou fazer a demonstração em detalhes aqui com vocês, eu vou deixar até como exercício para vocês pensarem, mas ó, a ideia básica é um desenho. Tá bom? E o desenho é o seguinte, pessoal, aqui é o x, vamos supor que a sequência está convergindo para este ponto x, tá legal? Então, eu vou ter aqui um xn e o xm vão estar aqui, tá? Você pode controlar, já que o xn e o a sequência está convergindo para x, você pode supor que se o n e o m forem grandes o suficiente, essa distância aqui não passa de epsilon, essa distância aqui também não passa de epsilon, né? Se o m e o n forem maiores do que um certo nzão. Tá? Então, pela desigualdade triangular, você consegue controlar que essa distância aqui vai ser menor do que 2 epsilon. Né? Então, pronto, você mostrou que o xn e o xm
estão próximos o suficiente, tá? Se você quiser escrever uma coisa mais adequada para livros didáticos, né, porque não quer que apareça a distância 2ε aqui, você troca esse epsilon, esses 2ε por epsilon sobre 2, e aí quando você somar vai dar o epsilon aqui, tá bom? Mas a ideia é essencialmente a mesma. Você não vai ficar colocando epsilon sobre 2 aqui, é só para ajeitar aqui, na hora da desigualdade triangular, ficar um epsilon bonitinho. Aí você perfumaria, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que isso aqui, este desenho, é uma demonstração. Vou botar várias aspas aqui, né? Porque essa aqui é uma demonstração nesse sentido. Tá legal? Então, toda a sequência convergente de Cauchy, a recíproca só é verdadeira quando x é completo por definição. Ok? Muito bem. Evidente que, pessoal, agora qual que é o nosso... Eu vou falar mais uma coisinha ou outra sobre propriedades de espaços completos, mas a gente teria que ver alguns exemplos, né? Então, teorema aqui. Vamos pegar aqui um M, né, um subconjunto do nosso espaço métrico X e o M não vazio. Tá bom? Então, primeira afirmação. Isso aqui, então, agora, pessoal, basicamente a gente está querendo associar algumas definições topológicas que a gente fez antes com as sequências convergentes, né? Então, um X ele pertence ao fecho de M, tá? Se somente então lembre-se, o fecho de M era a união de M com seus pontos de acumulação ou a intersecção de todos os fechados que contém o M, né, no X. Então, uma caracterização alternativa para um ponto do fecho, né, em termos de convergência de sequências. Tá? Então, somente se existe uma sequência xn, né, tal que o xn converge para o x. Tá bom? Então, peraí, né, e para fazer uma afirmação desse tipo, a gente tem que deixar as coisas um pouquinho mais claras. Né? Eu escrevi aqui um pouquinho faltou um pouco de precisão aqui, que é a seguinte, pessoal, essa sequência aqui, né, evidentemente, não é uma sequência qualquer, é a sequência xn, né, o xn tem que estar no mzão. Tá bom? Senão eu não estou pegando nenhuma característica aqui do próprio m. Né? Então essa é a afirmação A. Né? Se um ponto está no fecho, então tem uma sequência de pontos em m que converge para esse x. Isso é um C e somente C. Legal? E a B é que o m é fechado. Né? M como um subconjunto de x ele é fechado. C e somente C. Existe, né, uma sequência xn aqui, né? Existe essa sequência, de novo, o xn em mzão, tá? Cada xn, para todo n, o xn pertence a mzão, tal que o xn convergindo para x implica que o x pertence a m, tá? Então, tal que vale isso daqui, né? Então, o M é fechado quando a gente pega sequências ali no M que convergem, elas têm que convergir para um ponto que necessariamente está em M. Tá? O item B ele é consequência imediata do item A. Tá? A gente só precisa provar nesse teorema aqui o item A. Né? O item B ele é imediato. Tá bom? Mas o item A a gente vai fazer. Tá bom? Demonstração do item A. Né? Bom, esse C somente C é assim, né? Olha lá. Vamos ver. Vamos supor que o X pertence ao fecho. Né? Então vamos lá, o que a gente sabe? Ó, qual é qualquer definição? Vários desenhos aqui resolvem tudo para a gente. Ó. Né? Então eu vou fazer um esquema aqui da demonstração. O que eu faço? Eu pego, por exemplo, uma bola de raio 1. Aqui. Né? O que eu sei pelo fato do X pertencer ao fecho? Eu sei que como ele está no fecho, tem algum ponto x1 aqui que pertence a M, né? Distinto do X, tá? X1, eu sei que é distinto porque o X é um ponto de acumulação. Tá? Então, tá aqui. Então, eu construí esse ponto x1. Agora eu pego, sei lá, eu tenho essa distância aqui, né? Entre o x e o x1, sei lá, eu vou pegar agora um raio meio, uma bola de raio meio. Como o x é um ponto de acumulação, dentro dessa bola aqui tem um x2 pertencente a M. Né? E aí eu pego agora uma bola de raio 1/3, dentro dessa bola de raio 1/3 eu tenho um x3 pertencente a M. E assim por diante. Tá? Então pegando bolas de raio, por exemplo, 1 sobre N, eu consigo construir uma sequência de pontos, né? x1, xn, eu consigo construir essa sequência x1, x2, xn, etc. Tal que a distância entre o x e o xn, todos os pontos de Mzão, né? Então que a distância entre o x e o xn fica menor do que 1 sobre N. Tá?
Então isso aqui vai mostrar exatamente essa distância tanto para zero. Isso mostra que você construiu uma sequência em M que converge para o X. Tá? Então essa seria, por exemplo, um dos sentidos. O outro sentido, pessoal, é imediato. Você tem uma sequência xn que converge para o X, né? Então eu tenho pontos xn aqui arbitrariamente próximos, tá bom? Do meu ponto X. Então o ponto X vai ser um ponto de acumulação. Vai ser um ponto do fecho, tá bom? Ou ele é um ponto do próprio M, ou ele é um ponto de acumulação. Joia, pessoal? Então essas seriam a ida e a volta, assim, né? Não sei, nada é muito difícil aquilo que a gente está fazendo até agora. Tudo que a gente está fazendo é bastante elementar, ok? Então, depois se vocês quiserem formalizar isso aqui, vocês podem até escrever de modo ligeiramente um pouquinho mais formal, mas eu acho que isso aqui é o suficiente para vocês entenderem a ideia. Joia? Outro teorema aqui, que eu acho que esse pode ser importante, né? Esse aqui acho que a gente vai usar e talvez seja o primeiro assim que dá uma afirmação que não é muito, eu acho que não é inteiramente trivial, tá bom? Então, se o x é completo, né? Então eu acho que esse é o primeiro teorema relevante para a gente. Se x é completo e o m está contido em x, então, tá? O m é completo se e somente se o m é fechado. Tá legal? Então, esse é o esquema. E aqui, pessoal, eu apaguei aqui, né? Mas, droga, eu precisaria agora das duas coisas ao mesmo tempo aqui, peraí. Né? Ah, não, menos um. Aqui, acho que é isso, eu precisaria dessas dois teoremas, dos dois enunciados aqui imediatos, tá? Então, olha só, isso aqui é legalzinho, né? Porque eu estou tentando caracterizar aqui subespaços completos de espaços que já são completos, ok? Então vamos tentar acompanhar qual que é o raciocínio aqui. Então vamos supor, por exemplo, né, então o x é completo, o m é um cara qualquer de x. Vamos supor que o m ele é fechado, tá legal? Então eu vou pegar uma sequência de Cauchy, né? Imagine uma sequência de Cauchy aqui em m, né? Eu quero mostrar que o m é completo. Então eu peguei uma sequência de Cauchy em m, tá? Esta sequência de Cauchy em m, em particular, é uma sequência de Cauchy em x. Tá? Então, como o x é completo, esta sequência de Cauchy em x converge. Então, esta sequência de Cauchy que eu peguei aqui em m, ela converge. Mas ela converge para um ponto, a princípio, de x. Tá? Porém, como o m é fechado, pessoal, o m é fechado. Então, se eu tenho uma sequência em m que converge para um certo x, este x pertence a m, pelo item B desse teorema. Tá? Então, se eu pegar uma sequência de Cauchy aqui, pelo fato de o x ser completo, ela converge para algum elemento de x. Porém, como o m é fechado, este ponto para o qual ela converge, de fato, é um ponto de m. Então, o m é completo. As sequências de Cauchy em m convergem em m. Tá legal? E o outro sentido, né? Se o m for completo, quer dizer que toda a sequência de Cauchy em m converge para um ponto de m. Tá bom? Então, em geral, os pontos para os quais as sequências... se eu tenho uma sequência geral em M e eu pego todos os pontos para os quais ela converge, eu obtenho o ponto do fecho. Se eu estou falando que o M é completo, então todas as sequências de Cauchy em M convergirem para M, significa que M é igual ao seu próprio fecho, então o M é fechado. Tudo bem? Então, essa demonstração aqui nada mais vai ficar abanando aqui esse ponteirinho aqui na frente de vocês, mas eu espero que vocês percebam que esse teorema segue do anterior, né? Pela caracterização aqui do fecho com convergência de sequências. Tá legal? Tá, então, essa é a ideia. Esse teorema aqui, eu acho que é o primeiro teorema relevante do nosso curso, que vale a pena a gente ver, que eu acho que ele não é inteiramente trivial, né? Pelo menos sem ponto de vista de olhar o enunciado. Ok? Muito bem. Eu vou dar agora, pessoal, talvez, falar rapidinho sobre um ou outro exemplo, assim, né? Então, a gente está vendo que esses espaços completos vão ser relevantes e eu quero mostrar agora alguns exemplos de espaços que são completos. Bom, primeiro, do fato do R ser completo, né, segue, vocês podem fazer isso como um exercício, né, que o Rn, o C e o Cn, com a métrica euclidiana usual, são também completos. Tá joia? Então, isso aqui eu acho que fica um exercíciozinho para aqui, um exercíciozinho para vocês de ver que esses três aqui são completos a partir desse, não é muito difícil.
a gente vai fazer uma adaptação que não é muito, não tem nenhuma ideia original para fazer. Outra afirmação é que o espaço, né, esse aqui talvez, esse L infinito é completo. Tá? As sequências, lembre, né? Aqui eu tenho as sequências limitadas com aquela métrica do supremo, né? Ou de reais, ou de complexos, não importa, tá? Mas eu tenho que esse L infinito aqui é completo. É completo. E esse aqui a gente vai fazer. Vamos fazer a demonstração, tá? De que esse espaço aqui em particular ele é completo. Tá? Então, para mostrar que um espaço é completo, pessoal, é assim, você pega uma sequência de Cauchy e aí a gente mostra que ela converge para alguém na marra ali, tá joia? Então vamos tentar fazer aqui sem muito sofrimento, né? Então, seja xn, né? Então vou mostrar que isso aqui é completo. Seja xn é, opa, uma sequência de Cauchy. Uma sequência de Cauchy, tá? Em L infinito. Então cada xn aqui, pessoal, ele é um elemento de L infinito. Então, bom, eu vou ter que mudar. Eu vou falar que esse xn aqui eu usei acho que nos vídeos anteriores como coordenadas de pontos, né, do L infinito. E agora que na verdade esse xn são pontos da sequência em L infinito. Então cada xn tem as suas coordenadas, né? Então eu vou trocar as coordenadas do xn aqui, vou botar uns alfas. Tá? Vou botar assim, talvez. Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa k aqui, né? Etc, etc, etc. E eu vou botar aqui o índicezinho, talvez, n aqui em cima. Tá? Esse n não é expoente nem nada, vou botar assim, talvez. Vou usar, acho que o livro usa essa notação também. Um nzinho aqui, só para lembrar que, né, eu preciso de um índice duplo, né? Um que é para coordenada e outro que é do enésimo termo da sequência. Então vamos escrever assim, tá? Cada xn ele é dado por essa sequência desses alfas, assim. Tá joia? E lembra-se que a definição aqui da métrica, né? Então, se eu tenho que essa sequência é uma sequência de Cauchy, né? Então, para todo epsilon, dado um epsilon maior do que zero, né? Então existe um nzão, tal que, né? Tal que a distância entre o xm e o xn, ela é o quê? Como é que eu calculo essa distância? É o supremo, tá? Das diferenças. Então eu vou ter aqui os alfa is n menos os alfa is m. Né? Isso aqui é menor do que epsilon, né? Sempre que o m e o n forem maiores do que certo nzão. Tá? Então, essa é basicamente a definição. Né? Não estou fazendo nada demais aqui. Essas coisas ficam limitadas. Tá? Então, o supremo dessas diferenças está limitado. Então, deixa eu escrever assim, pessoal, que eu acho que é mais fácil a gente comparar. Vou escrever o xm e o xn aqui. Né? Então, aqui eu tenho o alfa 1m, o alfa 2m, alfa 3m e assim por diante. E aqui o alfa 1n, o alfa 2n, o alfa 3n e assim por diante, tá bom? Então eu estou falando assim, ó, o supremo, essas diferenças todas aqui, o supremo de todas elas é menor do que epsilon. Então isso significa que para todo índice, né, para todo i aí maior ou igual a 1, esta diferença aqui, né, em particular, ela é menor do que epsilon. Bom, se o supremo de todas as diferenças é menor do que epsilon, cada uma delas é menor do que epsilon. Então isso significa o seguinte, pessoal. Se eu fixar uma coordenada, por exemplo, a primeira coordenada aqui, e olhar para essas diferenças, quais as diferenças são todas? Olha, aqui tem uma... Essa aqui é uma métrica, se eu esquecer essas coordenadas todas, olhar só para essa alfa i, né? Isso aqui eu estou fazendo a métrica em R, a métrica usual em R. Estou falando que esses dois números aqui estão ficando muito próximos, tá? Mas o R, os reais com a métrica usual, são um espaço completo, tá? Então aqui, pessoal, para todo i, então o que eu posso dizer, né? Se essa aqui a desigualdade é válida, se o m e o n são maiores do que esse nzão. Tá? Então o que eu tenho? Se eu olhar para cada coordenada fixa aqui eu vou ter sequências de Cauchy. Então cada uma dessas coordenadas está convergindo para alguma coisa, para algum valor em R. Tá bom? Então, ó, como o R com a métrica usual é completo, eu tenho que cada um desses alfa is, né, de n aí, quando o n tende a infinito, limite, quando o n tende a infinito, existe.
tá? Converge para um certo, eu vou chamar só de alfa i, a coordenada para a qual esses caras estão convergindo. Tá? Então eu tenho um x aqui, que é formado por esses limites coordenada a coordenada. Tá bom? Desses xm e xn, que eu estou usando o fato que o R é completo. Tá? Esse cara aqui, né, ele é o candidato natural a ser o limite da nossa sequência de Cauchy. Né? Então qual que é o esquema? Eu estou pegando uma sequência de Cauchy aqui em L infinito, tá bom? E eu estou, já que ele é uma sequência de Cauchy, eu consegui construir o limite coordenada a coordenada, e agora eu dou o chute, que a minha sequência, né, xn está convergindo para o x. Tá? Essa é a minha sequência do xn em L infinito. Eu quero mostrar que esta x é o limite dessa sequência também em L infinito. Tá bom? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter essa noção. Ok? Bom, primeira coisa, pessoal, que a gente tem que mostrar. Já que eu quero mostrar que esse x ele é o elemento da sequência, né, para o qual a coisa está convergindo, fica a pergunta se o x pergunta. Esse x pertence a L infinito? Né? Lembre-se que L infinito não é um conjunto de quaisquer sequências de números. Essas sequências têm que ser limitadas. Tá bom? Então, o fato de a gente ver que ela é limitada é o seguinte, olha só. Aqui, esses alfa i, né? Se eu olhar para esses alfa i, n's, eu sei que esses caras aqui são limitados. Tá bom? Cada um deles aqui não ultrapassa um certo número real, que você pode chamar de em módulo, né? Isso aqui não ultrapassa um certo kn. Tá bom? Esses alfa e n's aí não ultrapassam, então cada um deles é limitado. E como eles estão convergindo, pessoal, né? Fica como exercício aí para vocês mostrarem que esse cara aqui também tem um certo limite. Esse aqui também é limitado. Tá? Não sei se ficou muito claro que eu estou afirmando ou não, que esse problema é um problema de verdade, né? Mas é isso que eu quero que vocês tenham em mente. Esse x aqui, ele é um elemento de L infinito, tá bom? Então, tentem provar que isso aqui pertence a L infinito. Se vocês acharem que está muito complicado, aí depois eu posso responder quando a gente se encontrar, tá bom? Ao vivo. Né? Mas uma vez que esse x aqui pertence a L infinito, agora eu teria que mostrar, né, que de fato o xn está convergindo para o x. Tá bom? O fato de a gente ter isso aqui está convergindo para o x, pessoal, é uma coisa que, sei lá, é só fazer. Né? Vamos fazer a conta aqui, ó. Então eu teria que ver que a distância, né? Eu tenho que dar uma estimada na distância aqui entre um certo xm e o x. Eu quero ver que isso aqui está indo para zero, tá bom? Mas como é que eu calculo esse negócio? Isso aqui é o supremo, né? Blá, blá, blá. Cadê? Ai, meu Deus. Isso aqui seria o supremo, né? Das diferenças aqui entre esses alfa i's, tá? Para eu não ir aqui, e todos, né? E os alfa i's m's, tá bom? Mas veja aqui, esses alfa i's, todos aqui eles estão ficando eles estão convergindo, né? Todos os alfa e m's aqui estão convergindo. Então essas diferenças aqui, a gente tem controle sobre elas, tá bom? Então isso aqui eu posso fazer ficar menor ou igual a um certo epsilon. Né? Não tem dificuldade nenhuma, desde que o m seja suficientemente grande. Né? Então isso aqui fica menor do que epsilon se o m é suficientemente grande. Legal? Então essa distância aqui vai indo para zero, então esse xm de fato converge para o x. Tá? A nossa sequência aqui xn está convergindo para x. Tá bom? Então essa é a ideia da demonstração de que o L infinito ele é completo também. Tá? Uma coisa para vocês que fica como exercício, eu acho que isso aqui eu vou até fazer quando a gente se encontrar ao vivo, é que o LP com 1 menor ou igual a P menor que infinito, isso aqui também é completo. Tá bom? Seja nos reais ou seja nos complexos. E depois eu vou dar outros exemplos também das funções contínuas. Lembra-se que eu tenho as funções contínuas com a métrica dada pelo máximo, né? O máximo da diferença entre as funções. Esse espaço aqui também vai ser completo. E eu vou discutir esses dois aqui, talvez, eu quero que vocês pensem nele, mas eu discuto eles no nosso encontro, tá bom?
E depois eu vou aproveitar também para dar alguns exemplos de alguns espaços que não são completos. Né? Faço com vocês juntos aí, mas é só para vocês terem algum exercíciozinho para pensar agora, né? Eu vou encerrar mais uns aulas por aqui, porque ela está ficando bastante extensa. Mas esses seriam exemplos de espaços completos. Depois eu mostro também alguns exemplos de espaços incompletos para vocês. Tá joia? Por hoje é só, pessoal. Eu vou parar por aqui, né? Ficou compridinha essa aula também. E a gente discute mais exemplos de completos e incompletos no nosso encontro ao vivo. Tá bom? Obrigado, pessoal.